Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 10. Vou ler 3 versículos, versos que nós estaremos considerando agora à noite. João, capítulo 10, versos 19, 20 e 21. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 19, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito, soberano, Criador e mantenedor do universo, te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque estamos aqui nessa noite. Na tua providência, Senhor, mais uma vez nos trouxe a este local para, na comunhão dos santos, de forma pública, te prestarmos culto, Senhor. Um culto de acordo com a tua palavra, em espírito e em verdade. Culto onde nós reconhecemos, Senhor, toda a tua grandeza, a tua soberania, a tua perfeição, a tua santidade e também a nossa pequenez, Senhor, e a nossa pecaminosidade. Sabemos que não temos dignidade própria, não há em nós justiça própria, Senhor, porque erramos, falhamos, estamos aquém da tua vontade perfeita, agradável e boa, revelada nas páginas da tua palavra inspirada, Senhor, pelo teu Espírito. Assim que, Senhor, tenha misericórdia de nós. A palavra diz que o Senhor não tolera ajuntamento solene misturado com iniquidade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olhe para nós, por meio de Cristo, teu Filho, nosso Salvador bendito. De forma espontânea veio este mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, para salvar, Senhor, para perdoar os pecados e salvar aqueles que um dia se confiaram a Ti, depositaram toda a esperança e a razão da vida do Senhor mesmo. Olha para nós, Senhor, abençoa as nossas vidas, recebe o nosso cântico, o nosso louvor. E agora, no momento da pregação da Tua palavra, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, de graça, sabedoria, para instruir Teu povo, que a Tua palavra seja anunciada com verdade, com graça, e que os irmãos sejam edificados. Senhor, sejam consolados, confortados, sejam confrontados também por Tua verdade, que esta porção seja bênção para a nossa vida. Eu te peço também, Senhor, para aqueles que ainda não se confiaram a Cristo, Senhor, de forma graciosa e poderosa, venha trazer salvação esta noite, que haja um milagre, Senhor, e que pecadores possam se render aos Teus pés e assim receber a vida eterna, a qual o Senhor promete àqueles que confessam o Teu nome, Senhor. Abençoa os enfermos, irmãos atribulados, aqueles que sofrem adversidade, consola-os, conforta-os e continua conosco, Senhor. Obrigado também pela oportunidade que temos de nos assentarmos mais uma vez à mesa do Senhor e assim tomarmos o Seu sangue e comermos o Seu corpo para o fortalecimento, Senhor, da nossa fé, para que assim possamos usufruir da comunhão verdadeira que temos contigo por meio de Cristo Jesus, o Teu Filho. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Felizmente, a nossa sociedade decaída cada vez mais parece amar a falsidade, a hipocrisia, a bajulação e assim por diante. Mas a palavra de Deus nos exorta, nos ensina acerca de como devemos viver sendo cristãos aqui neste mundo. O apóstolo Pedro, por exemplo, apóstolo de Cristo Jesus, tinha aprendido
com o Senhor, que é exemplo de perfeição em todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira epístola, falando do dever que nós temos uns para com os outros, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 4, no verso 8, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verso 11, ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus aqui dizem respeito à revelação que Deus faz de si mesmo em todas as páginas da Escritura Sagrada. É assim que devemos viver. Eu disse, nem todos gostam de ouvir a verdade, mas a exemplo de Cristo, que fez isso com perfeição durante o seu ministério terreno, e fez isso com perfeição no capítulo 10 do Evangelho de João que nós estamos estudando, devemos, à luz do que nos ensina o apóstolo Pedro, a falar de acordo com os oráculos de Deus, a falar a verdade. No capítulo 4 deste Evangelho, quando Cristo se encontrou com a mulher samaritana, ele disse à mulher que Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verdade ali de respeito a toda a revelação de Deus. Verdade ali de respeito à realidade que Deus mesmo revela acerca de si mesmo. Então, quando faço referência a falar a verdade, à luz do texto que nós vimos do apóstolo Pedro, eu quero me referir a falar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a revelação que o Senhor mesmo fez. Eu disse, seus irmãos, o Senhor Jesus fez isso de forma perfeita, desses versos que o presbítero Jonas leu há pouco ao meu pedido, os 18 primeiros versos do capítulo 10 do Evangelho de João. Nós estamos estudando a segunda sessão do Evangelho, teve seu início no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 10. Esta sessão do Evangelho traz o Senhor Jesus Cristo desempenhando o seu ministério terreno sob forte objeção por parte dos judeus, principalmente por parte da liderança judaica, que se sentiu bastante ameaçada e incomodada com as palavras de Cristo, com o ensinamento de Jesus Cristo, que não era para agradar a homens, mas para satisfazer a vontade do seu Pai, e revelando, então, a pecaminosidade no coração daqueles homens, embora eles fossem religiosos e líderes da religião judaica. Tudo começou no capítulo 5, quando Jesus curou um homem que estava enfermo, havia mais de 38 anos. Então, o Senhor Jesus curou aquele homem, enfermo, e os judeus se opuseram a Cristo e, a partir dali, buscaram prendê-lo para matá-lo, para destruir, então, a vida de Jesus Cristo. No capítulo 6, o Senhor Jesus se apresentou como o pão da vida. No capítulo 7, Cristo se apresentou como a água da vida. No capítulo 8, a luz do mundo e o eu sou, falando da sua divindade. E no capítulo 9, seria essa parte que nós estamos estudando aqui no final dessa sessão, no capítulo 9, Cristo havia curado um homem que era cego de nascença. Jesus encontrou aquele homem, o curou, a liderança judaica se opôs a Cristo, chamou os parentes do cego, tentando achar erro em Cristo, com o intuito já apresentado desde o capítulo 5 de destruí-lo, de matá-lo. No capítulo 9 ainda, Jesus se revelou aquele homem curado, outrora cego, como filho do homem, como aquele que recebe toda a autoridade da parte de Deus, como filho de Deus, como verdadeiro Deus, assim como ele vinha se revelando aos judeus. No final do capítulo 9, então, Jesus fez uma afirmativa no verso 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Isso despertou nos judeus uma reflexão interna, porque no verso 40, nós lemos que alguns dentre os fariseus, a liderança judaica, que estavam perto deles, para Jesus perguntarem, acaso também nós somos cegos? Uma vez que Jesus tinha dito, olha, quem é cego passa a ver, estava falando de realidade espiritual,
né? E quem vê é, na realidade, cego, não consegue perceber e compreender as verdades de Deus, as verdades que eu apresento. Daí, então, houve o sermão e o discurso de Cristo nos 18 primeiros versos que o presbítero Jonas leu há pouco, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. No contraste claro com relação aos fariseus. Os fariseus eram que se viam como pastores de Israel, como os líderes espirituais e responsáveis pela religião judaica, pela religião do povo de Deus. Mas Cristo mostra a eles que eles são, na verdade, aqueles ladrões. Eles não são pastores realmente, uma figura muito comum ali na Palestina, específica do povo de Israel, o cuidado com ovelhas. Jesus se apresenta então como o pastor, o único pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E aqui nesses 3 versos, irmãos, 19, 20 e 21, eu li agora, nós temos aqui então uma resposta que o ser humano dá a Deus com relação a Jesus Cristo. O homem, quando se encontra diante de Cristo, diante da sua palavra, diante do nosso Senhor, ele deve dar uma resposta a Cristo. Ou positiva, aceitando a sua palavra, o seu ensino, ou negativo, acusando, recusando. Aquele que recusa a Cristo, recusa o Deus que enviou a Cristo. Aquele que contesta a verdade de Cristo, contesta a verdade daquele que o enviou, que é o Deus verdadeiro, a primeira pessoa da Trindade Santa. E eu quero considerar esses versos aqui, de forma bem breve, são 3 versículos apenas, sobre o tema dissensão, porque é o que ocorre aqui desses versículos. Os irmãos percebem claramente que há 2 grupos aqui. O primeiro grupo é apresentado no versículo 20, onde nós temos os judeus irreverentes, blasfemos, e no versículo 21 nós encontramos os judeus que eram crentes em um certo sentido. Eles acabaram diferentemente do primeiro grupo, considerando aquilo que Jesus acaba de ensinar. Então vamos considerar sobre o tema dissensão, porque nós lemos aqui no verso 19 que por causa dessas palavras, a melhor forma seria por causa destas palavras e não dessas, a nossa versão pode nos trair aqui, né? Mas o pronome que aparece no texto original, no texto grego, é um pronome demonstrativo próximo, é um pronome demonstrativo imediato, que é um pronome que diz respeito às palavras que acabaram de ser ditas. Eu faço essa menção aos irmãos, porque há muitos intérpretes que discutem se João se refere às palavras que Jesus acabara de evidenciar nos versos imediatamente anteriores, ou se João se refere a todo o ensinamento de Cristo desde o capítulo 5, então, em toda a sessão. Bom, aparentemente poderia nem ser relevante isso, ainda que João se refira a toda a verdade de Cristo, não faz muita diferença, mas o fato é que, à luz do texto original, João se refere ao discurso que Cristo deu, à realidade que o Senhor mencionou aqui no início do capítulo 10. Bom, ocorre então uma dissensão aqui. A dissensão aqui é literalmente um rasgo, uma divisão, de onde vem risma, de onde vem cisma, há um cisma, há uma divisão, há uma... E claro que não literalmente, o rasgão não literalmente, mas João escreve de forma metafórica. Há uma discussão aqui, e há uma divisão de opiniões, há uma divisão de ideia acerca de Cristo, como já referido, por causa do ensinamento de Jesus Cristo, por causa do que ele acaba de evidenciar. Não é a primeira vez que há dissensão entre os judeus. Eu tenho chamado a atenção dos irmãos para a realidade de que a liderança judaica acaba influenciando o povo judaico. Como é comum, uma liderança influenciar aqueles que estão sob o seu cuidado. Então, a liderança judaica, composta pelos fariseus, pelos escribas, os teólogos da religião judaica, se opõem a Cristo e acabam influenciando o povo que ouve a palavra de Cristo. E a essa dissensão, isso não é a primeira vez, no capítulo 7 houve uma dissensão por causa da identidade de Cristo, de onde ele viria, no verso 42 do capítulo 7, não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Verso 43, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele.
No capítulo 9, capítulo anterior, houve uma divisão no versículo 16 por causa do homem cego. No verso 16 do capítulo 9, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A dissensão, irmãos, não é realidade do cristianismo. Eu sei que os cristãos no mundo não concordam 100% em tudo, mas no que é fundamental, e para não aqui nos perdermos em vários pontos fundamentais da fé cristã, o principal que é acerca da pessoa de Cristo. Quando falamos da pessoa de Cristo, todos os cristãos no mundo têm uma única opinião acerca dele. Que ele é o unigênito Filho de Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Deus vivo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Dissensão não é característica do cristianismo. Divisão, dissensão, diferença de opiniões é fruto de corações pervertidos que se encontram em densas trevas espirituais. Porque quando nós não temos a verdade que é o Cristo, quando nós não temos a verdade que é o Evangelho, nós, ao invés de nos prostrarmos e nos dobrarmos na pessoa de Cristo, nós nos dobramos e nos debruçamos sobre nós mesmos. E passamos a ser então egocêntricos e olhamos para nós mesmos, para a nossa própria opinião, para os nossos achismos, para a nossa leitura de mundo, e então quem não concorda comigo está errado. Enfim, quem tem uma opinião diferente da minha não presta e assim por diante. Então a dissensão não é uma característica do cristianismo. Ela é uma característica dos corações em trevas. Porque o cristão tem uma única opinião. Todo cristão se encontrava na mesma condição, não é, do que todos se encontravam na mesma condição. Estavam mortos nos seus delitos e pecados, longe de Deus, condenados ao inferno, mas um dia foram alcançados pelo Evangelho. E sendo confrontados pela pessoa de Cristo, se prostraram a Cristo, entregaram a sua vida a Ele e receberam a vida eterna. Mas não é o caso desse grupo aqui, pelo menos do primeiro grupo aqui entre os judeus. Calvino, quando comenta o texto, até chega a afirmar que a profissão de fé desses judeus não era uma profissão de fé genuína, não era uma profissão de fé sincera. A religião deles era uma religião falsa. E, à luz do que nós temos estudado e temos aprendido, irmãos, podemos concordar com Calvino. Né? Porque, ora, esses judeus, nós temos acompanhado, eles são conhecedores, pelo menos intelectualmente falando, eles são conhecedores da teologia do Antigo Testamento. Eles têm as escrituras do Antigo Testamento e não as têm como um crente comum. Eles não as têm como um membro comum da religião judaica, mas eles fazem parte da liderança. Esse grupo que lidera a religião é composto pelos fariseus, que eram rígidos na sua interpretação da lei, eram legalistas. A liderança era composta por escribas, homens que se debruçavam nas escrituras do Antigo Testamento, nas escrituras hebraicas, para então compreender a revelação de Deus. E como esses homens se opõem à pessoa de Cristo, uma vez que eles tinham, por causa da cura, Jesus acaba de curar um homem que tinha nascido cego no capítulo 9, se apresenta como pastor de Israel, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e esses judeus não conseguem ver na pessoa de Cristo o Messias prometido no Antigo Testamento, embora eles tivessem grande esperança que o Messias viesse na sua época. Como esses líderes judaicos, conhecedores da Escritura do Antigo Testamento, não consideravam o texto de Salmo 146, verso 8, onde lemos: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Que discurso Cristo vinha trazendo diferente do que o Antigo Testamento apresenta? Que obra o Senhor Jesus estava realizando diferente da obra do Senhor no Antigo Testamento? Para as realidades às quais o Senhor mesmo apontava na chegada dos últimos dias,
que diz respeito aqui à época desses fariseus. Será que eles não entendiam Isaías, capítulo 29, versículo 18? Isaías recebe a profecia, a revelação da parte de Deus e profetiza acerca da nova era, que é da era do evangelho pleno. Isaías diz, naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. É verdade que o profeta Isaías pode estar falando no sentido espiritual. Cristo mesmo tinha dito, eu li há pouco, no final do capítulo 9, ele tinha mencionado essas palavras, que os cegos passariam a ver, e os que veem não conseguiriam mais ver, estariam cegos. É verdade que Isaías pode estar se referindo à realidade espiritual. Ele pode estar se referindo, ele pode estar usando uma linguagem também simbólica, uma linguagem metafórica. Pode ser, sem dúvida ele está falando, mas ele está falando de uma realidade viva, de uma realidade material também. Porque os profetas, como os irmãos devem lembrar, eles veem a época nossa, do fim dos últimos dias, os últimos dias dessa era, e eles conseguem ver também, inspirados pelo Espírito Santo, o futuro do Israel espiritual, a futura Jerusalém, a futura Sião, onde todos estarão em perfeição com Deus. Olhando para a nossa época, que é a época de Cristo, Cristo inaugura a nossa época, e sobretudo durante o seu ministério terreno, Cristo curou esse cego. Ele abriu os olhos aos cegos. E na Nova Jerusalém não haverá nenhuma enfermidade. Então o profeta Isaías fala de uma realidade espiritual, sem dúvida, a qual o Senhor tinha se referido também, mas fala também da realidade material e futura de Israel, futura do povo de Deus. Essa mesma realidade de os olhos dos cegos serem abertos pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo, os irmãos encontram em Isaías mesmo, capítulo 35 e no capítulo 42. Mas os opositores de Cristo, irmãos, não entendem porque são cegos, espiritualmente falando. Embora estejam vendo a Cristo, eles não conseguem ver com os olhos espirituais a pessoa de Jesus Cristo sendo o Messias a quem eles esperavam, de acordo com a sua religião. Não viam porque estavam em pecado. Não viam porque queriam amar mais a sua religião do que o Deus que eles diziam ter na sua religião. E eles não compreendem porque também, irmão, Jesus já revelou isso várias vezes no discurso que tem, na discussão que tem com os judeus, que o Pai se revela a quem Ele quer revelar. Que só vai até Cristo aqueles que o Pai designou para que fossem a Cristo. Não é de livre e espontânea vontade que um homem vai a Cristo. O homem se encontra morto nos seus delitos e pecados. Um homem cego espiritualmente falando, ou melhor, um homem morto espiritualmente falando, não pode dar um passo sequer em direção a Cristo. É necessário que o próprio Deus atue no coração dele para que ele então receba a vida nova, para que ele então seja regenerado e ele vá até Cristo. Eu digo isso porque Deus mesmo havia profetizado, ainda no Antigo Testamento, no livro de Isaías, sobre esse momento que nós estamos estudando aqui, que é Deus presente entre os homens e Deus trazendo, Deus mesmo, na pessoa de Cristo, trazendo divisão e escândalo. E isso entre os judeus, entre o povo que Deus havia escolhido na antiga dispensação da graça. Isaías capítulo 8, Isaías fala da esperança do Senhor para o seu povo. Isaías capítulo 8, versículo 14, ele diz acerca do Senhor: Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. No Novo Testamento, nós encontramos um homem que é leigo. Ele não faz parte, pelo menos o texto não nos diz nada acerca dele. É um homem que não faz parte do sacerdócio levítico, por exemplo. Ele não faz parte da liderança judaica, mas era um homem crente. Lucas capítulo 2, verso 25. Lucas diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. É só isso que é apresentado dele. Ele não faz parte da liderança judaica. Ele é um homem comum. E o texto diz que era um homem
esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele recebe revelação da parte de Deus, ele é um crente piedoso, lia as Escrituras do Antigo Testamento, buscava compreender a revelação de Deus. E nos versos 26 nós lemos que o Espírito Santo lhe revelara que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. E ali os pais de Jesus tinham, de acordo com a lei, levado a Cristo para ser apresentado no templo. No verso 34, nós lemos: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está designado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então, por que está havendo dissensão entre os judeus? Porque Deus havia profetizado que assim ocorreria. Cristo encarna. Cristo vem a este mundo, a segunda pessoa da Trindade Santa. O Deus Todo-Poderoso encarna, se humilha, vem a este mundo com que propósito? Com o propósito de salvar o seu povo, que não é o Israel nacional, mas são aqueles que confiam em Cristo, compostos por membros do Israel nacional e por gentios, como nós temos aprendido aqui. E ao fazer isso, ele traz uma divisão entre o povo, ele traz dissensão entre o povo, e ele traz confusão. E muitos se escandalizam nele, porque ele é rocha firme e verdadeira. E aquele que se firma nele, fica firme nele. Não cai nem para a direita nem para a esquerda. Aquele que está na rocha em Cristo permanece fiel, porque Deus mesmo o sustenta. Mas aquele que tropeça nessa rocha, esse tropeça para o seu fim espiritual. Esse tropeça e se sente escandalizado para a sua condenação, como Cristo tem revelado aos judeus aqui nesta sessão que nós temos considerado. E temos o primeiro grupo, mas do versículo 20, voltando a João, capítulo 10, onde nós lemos que alguns dentre os judeus diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Vejam que eles acusam, a cegueira é tanta que eles acusam a Cristo de ter demônio. Isto é, um espírito maligno das trevas. Um espírito que se opõe a Deus. E ainda o chamam de louco varrido. É alguém esquizofrênico. Alguém que não tem razão nenhuma. Por isso, no seu orgulho, esses judeus quase que intimam os outros a não ouvirem Cristo. Ele tem demônio, enlouqueceu, por que o ouvis? Eles se acham donos da religião e então proíbem os outros de ouvirem a Cristo. A realidade, irmãos conhecem, têm acompanhado a exposição, é que eles fazem isso porque Cristo revela a pecaminosidade deles. Tudo que eles afirmam aqui está em plena contradição com a revelação de Deus. Só para lembrar os irmãos, no capítulo 8, veja o que Jesus tinha dito, capítulo 8, no verso 29. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso está falando de Deus Pai, Deus verdadeiro. No verso 42 ainda do capítulo 8, no finalzinho, ele diz: eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Verso 54, finalzinho: quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. No verso 55, entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, conheço. Se eu disser que eu não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vejam o contraste. Jesus vem e diz: eu fui enviado pelo Pai, eu estou com o Pai, eu faço tudo o que lhe agrada, eu revelo a sua vontade. E agora os judeus, líderes da religião judaica, que dizem servir a Deus Pai de Jesus Cristo, dizem: tu tens demônio, ele tem demônio, ele está louco, ele não tem razão nenhuma. Ousadia e perversidade no coração desses judeus. O problema deles, irmãos, era que eles não estavam considerando o ensino e as obras de Jesus.
Ele estava olhando apenas para a sua religião. E aqui nós temos que tomar cuidado. Nós que temos uma boa teologia, nós que temos uma boa história teológica, nós devemos tomar cuidado para não nos colocarmos numa posição de detentores do céu. Embora Cristo tenha dito a Pedro, que nós somos igreja de Jesus Cristo, que Deus deu aos apóstolos, a sua igreja, Pedro, as chaves do reino dos céus. Mas vejam, na mesma linha de raciocínio, era isso que Deus havia feito com Israel no Antigo Testamento. Hoje pela manhã, estamos estudando o livro de Êxodo, e vimos como Deus mostrou a Moisés que a única forma pela qual o homem poderia se chegar a ele, ao Senhor Deus, era por intermédio da religião que Deus mesmo havia instituído em Israel, na nação. Mas qual é o problema dos judeus? É que eles amam mais a religião deles. Eles amam mais a interpretação deles da lei do que a própria lei. Eles amam mais a opinião deles do que o que Deus fala acerca deles. Temos acompanhado aqui o confronto de Jesus e os judeus. E Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade libertará vocês. Não, nós não precisamos. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Vejam, irmãos, eles estão dentro da religião correta, que é a religião a quem Deus, do povo correto, que é o povo a quem Deus tinha revelado a sua religião, o seu plano de salvação eterna. Entretanto, eles amam mais a religiosidade deles do que o Deus a quem ele diz servir. O segundo grupo é diferente, verso 21. Nós vemos que outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O segundo grupo discorda do primeiro. Por quê? Porque esse segundo grupo fixava sua mente nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a diferença. E eles fixavam seus olhos nas obras do Senhor Jesus. O que Jesus tem feito diferente de Deus? Para nós não fugirmos aqui a que João se refere, para ficarmos apenas no capítulo 10, Jesus tinha dito no verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. No verso 7 ele disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem quiser ser aceito por Deus, tem que entrar por mim, tem que passar por mim. Jesus tinha dito no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ora, irmãos, esse segundo grupo está dizendo, isso não é palavra de endemoniado. Os demônios não falam assim. Jesus acabara de trazer vista ao cego. Quando nós lemos o grupo dizendo, porventura pode um demônio abrir os olhos aos cegos, a realidade para a qual aponta o grupo não é só um milagre, porque os demônios podem abrir olhos aos cegos se quiserem, se Deus assim permitir. O demônio pode fazer muita coisa, ele é um ser espiritual. Mas as palavras desse grupo dizem respeito a uma realidade maior, que é o bem que Cristo tem feito aos homens. Capítulo 5, curou um homem paralítico havia mais de 38 anos. Jesus alimentou muitas pessoas. Jesus, no capítulo 8, perdoou uma mulher adúltera, que estava sendo usada pelos judeus para prender a Cristo. Capítulo 9, curou um cego. Ora, que demônio quer fazer bem ao homem? Ele pode até fazer algum milagre, aparentemente um benefício a ele, mas não com o intuito de beneficiá-lo, não com o intuito de abençoá-lo, não com o intuito de salvá-lo. Por isso esse grupo aqui, crendo em Cristo, não é, fixando, como eu disse, a sua mente no ensinamento de Cristo e os olhos na obra de Cristo, diferente do primeiro grupo, eles dizem, peraí, mas esse não fala como um demoniado. Ele não cura como se fosse um demônio curando. Esses acabam crendo, irmãos, acreditando que Jesus é Deus mesmo. E que Deus enviara Cristo para salvar pecadores, para abrir os olhos aos cegos, para revelar
a vontade de Deus, e essa que é a pura verdade. E isso nos conduz a umas lições, irmãos. Eu quero tirar desses 3 versículos. A primeira é que os ensinos de Jesus são loucuras, ou são loucura para os homens sem Deus mesmo. Aquele que não conhece a Deus, olha para Cristo, olha para o povo de Cristo, que é a igreja, olha para os ensinamentos de Cristo contidos nas páginas da Bíblia Sagrada e chegam à conclusão, porque não tem Deus, que tudo isso não passa de loucura, que tudo isso não passa de algo sem sentido, sem razão nenhuma. Aqueles que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, acusam também os fiéis ministros do Evangelho, acusam os fiéis crentes de serem loucos. Que crente nunca foi taxado de ser louco? Na vida comum, no seu trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança. Porque não anda como o mundo anda. Andar na contramão do mundo. Andar na contramão significa que todos que vêm contra, não é? Todo mundo sabe o que significa entrar na contramão. Todo mundo vem para cima de você, contrário à sua opinião. Você passa então a ser um louco para o mundo, porque o mundo não conhece a Deus. Os ensinamentos de Cristo são loucura para aqueles que não conhecem a Deus. E nós somos acusados também de sermos loucos, de não termos razão, porque a nossa vista ou a nossa mente não estão voltadas para este mundo aqui. Mas nós não devemos nos desanimar, não, irmãos. No capítulo 15, que ainda vamos estudar, se Deus permitir, Jesus disse aos seus discípulos: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Essa é a realidade de todo crente. Essa é a realidade da igreja que segue a Cristo. Por isso nós somos taxados de loucos, sem razão, porque queremos seguir a Cristo e queremos pregar aquilo que Deus revela na pessoa de Cristo. A segunda lição é que sempre haverá divisão acerca de Cristo. E é bom que seja assim. É bom que seja assim. Me vale a memória, não me devem lembrar melhor que eu, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: é bom que haja divisão. Porque aí nós ficamos sabendo quem são os verdadeiros servos de Cristo e quem são os falsos. É bom que haja divisão acerca de Cristo. Porque assim nós conhecemos aqueles que fazem parte do grupo de Cristo, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que amam a verdade. Porque é melhor, irmão, nós sermos taxados de louco. É melhor nós estarmos em divisão com muitos grupos, do que nós nos unirmos com todos os homens contra Deus a favor do nosso pecado. Essa é a realidade do mundo, desde que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Toda a humanidade está em rebelião contra Deus. Toda a humanidade merece o inferno e a condenação eterna por causa do pecado. Mas Cristo tira alguns dentre a multidão para si mesmo, aqueles a quem o Pai mesmo salvou e deu a Cristo. E esses então passam a ser divididos. Esses passam agora a ser loucos. E eles não têm mais nenhuma comunhão com os que andam em trevas. Eles não compartilham das mesmas opiniões. Eles não compartilham da mesma visão, da cosmovisão, da visão de mundo que os ímpios compartilham. Sempre haverá divisão acerca de Jesus. E eu digo, é melhor nós estarmos divididos dos pecadores do que unidos a Ele e contra Deus e a favor do nosso pecado. Terceira e última lição, uma aplicação para todos nós, os irmãos da igreja, para a reflexão da sua caminhada cristã, aqueles que nos visitam, cristãos ou não, e reflitam acerca disso. A lição é que Deus exige uma resposta da parte dos homens. Cristo encarna, revela a vontade de Deus, dá a sua autoridade aos apóstolos. Os apóstolos escrevem a revelação de Deus,
o que nós temos nas páginas da Bíblia Sagrada. Misericordiosamente Deus mantém a sua igreja com fiéis ministros do Evangelho, com fiéis crentes que dão testemunho, falsos crentes, falsos ministros, há de montão, e todos nós sabemos disso. Mas Deus graciosamente mantém ali os verdadeiros crentes, os verdadeiros ministros. Cristo, então, permanece falando aos homens por meio da sua Escritura pregada, exposta. E isso não é de graça, não. Isso ele não faz simplesmente por fazer. Deus revela a sua vontade, como está fazendo hoje, através do que foi exposto aqui. E Deus, então, exige uma resposta de cada um de vocês. Uma resposta. De que lado você está? Do lado de Cristo, né? Crê na testemunha fiel de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, no que ele revela acerca da pecaminosidade, acerca da verdade de que ele é o único caminho, e ninguém vai a Deus Pai senão por ele. Você está desse lado daqueles que testemunham e dizem, não, este não é endemoninhado, este não é mentiroso. Ele tem revelado a vontade de Deus, ele tem feito bem aos homens, ele tem aberto os olhos aos cegos, ele tem perdoado prostitutas, ele tem curado homens enfermos, ele tem trazido para si homens que estavam longe de Deus. Você está desse lado? Você o aceita ou você o rejeita? Ou você está do lado daqueles que chamam a Cristo de louco, endemoninhado, chamam os fiéis ministros de loucos, sem razão nenhuma? Ou você está do lado daqueles que dizem, não, a igreja não tem sentido nenhum, eles não têm razão de nada. Ou você crê em Cristo, ou você o rejeita. Não há meio termo. No cristianismo não tem muro para ficar em cima do muro. Ou você confia em Cristo, ou você entrega a sua vida a Cristo, toma uma decisão por Ele, ou você o rejeita. Ou você diz, eu não quero Cristo. Eu não quero a igreja. Eu não quero Deus. Eu não quero a salvação. E a consequência, então, são trevas espirituais. Se permanece, então, numa cegueira espiritual, em trevas, densas trevas espirituais do pecado, da condenação eterna. Mas aqueles que confessam a Cristo recebem compreensão, entendimento e direito à vida eterna, como Jesus mesmo revela. Pense nisso. Entregue sua vida a Cristo, vá a Cristo. E aqueles que, a maioria de nós já se confiaram a Cristo, permaneçam nessa fé, não obstante as acusações do mundo, não obstante, às vezes, a má compreensão dos nossos parentes, né? Aqueles que têm parentes não crentes que se opõem ao Evangelho, né? Não obstante tudo isso, que Deus nos dê graça para permanecermos firmes na confissão, né, que um dia fizemos acerca de Cristo. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoínio Piscolumino, cante. Vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto louvamos, eu convido o pastor Armando e os outros presbíteros para virem à frente e administrarmos a Santa Ceia do Senhor. Inário número 113.
Senhor.